hoje se encontra no plenário. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, o senhor vereador Frederico Nery Andrade Ribeiro, que proceda a ata da reunião anterior. Boa noite a todos. A ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, finanças, saúde e educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 19 horas do dia 1º de abril de 2019, estando presentes o assessor jurídico e o contador da Câmara Municipal, Leonardo Geraldo Cura e Geraldo Luiz de Deus, respectivamente os seguintes vereadores: Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Itagina Ribeiro Vilas Boas, Jonas Ferreira Lemos, José Adolar Ferreira, Luciano Haroldo Ribeiro Alves e Maicon Donizete dos Santos Xavier. Estando ausente a vereadora Cleia Maria da Silva com justificativa. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se em discussão o projeto de lei 011 de 2019, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, equipamentos de saúde. O projeto foi considerado apto pelos vereadores para votação. Seguidamente, passou-se a discussão do projeto de lei 012 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de declaração atualizada de vacinas no ato da matrícula ou rematrícula escolar, nas redes públicas e privadas de ensino. O autor do projeto, o vereador Frederico, comentou que o mesmo permitirá um melhor acompanhamento da situação da vacinação das crianças e adolescentes. Frisou que a falta de atualização do cartão de vacina não impedirá a realização da matrícula ou rematrícula do aluno. Dando continuidade à reunião, passou-se a discussão do requerimento 08 de 2019, de autoria do vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves, na qual solicita informações referente à existência de locais apropriados no município para separação e descarte de lâmpadas, vidros, baterias e pilhas. Em caso negativo, quais as providências necessárias estão sendo tomadas para a construção e ou instalação desses locais e sua divulgação para os munícipes. O vereador Luciano, autor do requerimento, mencionou que o ideal para o próximo ano é incluir no contrato entre a Prefeitura e a empresa A o recolhimento e descarte adequado dos resíduos citados. Os vereadores fizeram comentários diversos a respeito do assunto. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 1º de abril de 2019. Passo a ata de votação. A favor. Senhores vereadores, passaremos à discussão do projeto de lei 013/2019, que cria e organiza a Procuradoria-Geral do Município, dispõe sobre a carreira de advogado assistencialista municipal e dá outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, conforme tinha ficado combinado aqui, eu procurei o Departamento Jurídico da Prefeitura, né, para a gente falar desse projeto aqui. E daquelas emendas que foram propostas no primeiro projeto, que ele foi retirado e fez um segundo projeto, né? A maior parte daquelas emendas já foi incorporada nesse texto novo. Ficaram apenas alguns pequenos ajustes aqui, que eu vou falar resumidamente, que está no seguinte. No artigo 9º, retirar o inciso 7º, que ele ficou repetitivo. Conversei com eles lá, eles estão de acordo. No artigo 13 aqui, inciso 1, que fala cumprir a jornada de trabalho na forma do regulamento, nós vamos acrescentar aquela parte que fala que pode ser modificado pelo Executivo, que está no artigo 18, e tirar de lá. Que foi o que a gente tinha conversado na outra reunião, vocês também estão de acordo. Aquelas outras emendas que não tinha nenhuma natureza assim, de inconstitucionalidade, de ilegalidade, né, que era a questão
da exigência de 3 anos, né? O pagamento prévio lá como condição de fazer acordo, aquilo foi mantido, né? Conforme eu já tinha dito, não era propriamente uma ilegalidade. E eles retiraram aqui do projeto, que tinha no original, mas eu acho que tem que ficar, que é a revogação da lei específica anterior de 2005. Tem que colocar aqui, fica revogada a lei número tal, porque a gente já está perdendo tempo aqui, como diz, discutindo, estudando tudo, né? Futuramente, quando alguém vai consultar essa lei, ele já vai pegar, ele já vai saber qual lei que foi revogada e tal, para diminuir um pouco a confusão. Agora, permaneceu uma controvérsia em alguns pequenos aspectos, que é no artigo 1º, que aqui consta a expressão função jurisdicional do município. Eu acho que isso aí não pode estar constando no projeto de lei, porque isso dá a entender que haveria um poder judiciário municipal, e a gente sabe que isso não existe, né? O doutor André tem um posicionamento diferente, eu tenho que respeitar a posição dele, mas a posição minha é que a gente deveria supor isso aí. Isso também não descaracteriza em nada o projeto, né? Tem que constar aqui representação e juízo. Mais um ponto aqui, que é o artigo que é o parágrafo 2º, desculpa, do artigo 12, que ele fala que para todos os efeitos desta lei, o cargo de procurador é considerado função típica de Estado. Eu também acho que isso não pode estar no projeto, simplesmente pelo fato que esse cargo é de livre nomeação e exoneração, não é um cargo efetivo. Então, pessoas que estão exercendo esse tipo de função não pode ser nomeado. Ele vê diferente, a posição minha é esse aqui que eu falei com os senhores. E mais um último ponto só aqui, que eu anotei. Que é controverso. Nós ainda estamos com uma dúvidazinha no parágrafo 2º do artigo 10. Ele mudou a expressão que estava lá no projeto de lei anterior, né, que era lotado, né? Essa expressão ela tem um significado jurídico definido na legislação, não é o caso que se aplica aqui. A bem da verdade, mesmo se você pegar a Lei Federal 812, que é o plano de carreira do servidor da União, né, que apesar de não aplicar para o município, a gente sempre usa ela como referência, não tem essa expressão também não. Nós não temos uma hipótese para encaixar perfeitamente no que a nossa lei está criando, porque ela está dando nova denominação para um cargo, criando um cargo novo e extinguindo um antigo, né? Apesar das atribuições serem todas correlatas. Só que esses servidores que estão no cargo antigo, eles não estão em disponibilidade nem nada. Então, é uma figura que você não tem um parâmetro preciso exato. Eu sugeri que eu tenha um reenquadramento, que é o que eu já encontrei em situações parecidas com a nossa. Aí o doutor tirou o tal otário, né? Constatou que não poderia ser essa expressão e colocou aproveitar. Eu também continuo achando uma correta que o aproveitamento também é uma figura que está registrada na lei, do lado do servidor que tem disponibilidade. O servidor que for afastado por algum motivo, depois aquele cargo vai ser aproveitado por outro cargo. Eu acho que a gente deveria manter aquela expressão enquadrada. Apesar que isso aqui tudo, senhores, o motivo principal desse projeto já foi sanado, são questões técnicas e que não sabem nada o projeto. A pedido de alguns vereadores foi levado para eles a questão da secretária, né? Se a prefeitura não poderia já fazer um plano de carreira também enquadrar. E a questão foi o seguinte: nesse projeto novo, eles optaram por não criar um cargo de secretário, eles criaram uma função, uma função gratificada. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar um servidor efetivo, lá da prefeitura, que já é servidor, e vai transferir ele lá para a procuradoria. E esse servidor que tiver nessa função de secretária,
ela está vinculada no cargo efetivo dele, né, com a gratificação e aqueles benefícios que estão previstos no estatuto, né, e vai fazer jus a um acréscimo de 30%. Atribuir para ele essa função. Aí eu vou ficar à disposição também se você tiver mais alguma dúvida. Passo a palavra aos vereadores. Oi, vereadora. É o que o doutor está acabando de falar. Eles não querem mesmo criar cargo para secretária, não. Isso o doutor André expôs, né, doutor? E que o prefeito não tem interesse em criar cargo, não. Então, e a gente insistiu muito que fosse criado esse cargo para não ter para não ter no futuro prejuízo ao funcionário, né, vereador? Mas no entender deles, não. Por enquanto, não querem criar cargo, não. Vai ser aproveitado mesmo a funcionária para estar trabalhando junto à Procuradoria. Né? Então, fica a cargo também de vocês, senhores vereadores, e do senhor André, doutor Leonardo. Esses reparos que tiverem de ser feitos, vão ter que fazer. Ué. A gente tem que é lógico que tem que o doutor André ouvir a opinião dele, mas nós temos que sanar e ouvir o senhor aqui. É o senhor que é o nosso jurídico, o senhor que vai determinar o que tem que mudar dentro do projeto. Tá? O que tiver de ser feito, vai ser feito, volta para o executivo e eles analisam. Eu acho que não tem as análises que o senhor fez aí, não tem nada de muito grave, porque o que já foi sanado dentro do projeto já foi feito, é só mais um pequeno detalhe, né? Então, acho que deve fazer. Sobre o pedido que a Defensoria, acho que é do Norte de Minas, fez, um pedido solicitando a lei da Defensoria atual, que haveria inconstitucionalidade, com relação... Você acha que o projeto sana essa questão? Porque o objetivo daquela... Existe uma ação de inconstitucionalidade, né? Nós fomos notificados aqui a semana passada. E o objetivo dessa ação, na verdade, é o seguinte, porque como o cargo de defensor público está previsto na Constituição, né? E ele é inerente às defensorias públicas que estão criadas na Constituição e o município não pode fazer uma defensoria pública, pelo mesmo fato que eu falei que o município não tem um judiciário, então nós não podemos ter uma defensoria pública. E aí não pode ter essa expressão defensor público. A briga deles basicamente é essa, nós não podemos criar nenhum cargo com essa nomenclatura. Então, se a gente der outra denominação para esse cargo, qualquer uma que seja, já vai atender o objetivo. Ainda que as atribuições sejam praticamente idênticas, né? Porque, na verdade, o advogado assistencialista vai fazer o que o defensor público faria se aqui tivesse defensoria, né? Mas como não tem, o município acaba tendo que se virar. Mas isso aí vai resolver esse problema de inconstitucionalidade. Por isso até que eu sugeri que constasse expressamente aqui no final a revogação da Lei 147 de 2005 e tem um dispositivo de uma lei de 2006 também, que é só um artigo que tem que colocar, mas eu vou colocar expressamente aqui. Volto a falar que, assim, as sugestões que foram feitas e foram discutidas, isso não altera em nada a essência do projeto. Entendeu? Agora, a questão da secretária, lá, que foi um caso específico, foi levantado, agora tem uma situação que é um pouco diferente, porque no início tinha mandado um projeto de lei que falava na criação do cargo, né? E, ao mesmo tempo, falava função. Apesar que isso gerou uma certa dúvida, e a gente fez as alterações aqui, a gente poderia fazer essas alterações porque o prefeito iniciou o projeto e mandou para a gente. Uma vez que aquele projeto foi retirado e mandou um novo,
né? Esse novo aqui não cria o cargo, então agora nós estamos limitados, nós não podemos criar mais o cargo, porque nós não podemos fazer uma emenda dessa natureza. Então, infelizmente, não dá para a Câmara criar o cargo, né? Se tiver alguma dúvida, se os senhores acharem que é devido, que tem que ser feito, o único jeito de fazer isso aí é através do Executivo. Ele tem que mandar isso para cá, porque nós não podemos ter iniciativa nesse tipo de projeto e nem fazer emenda dessa natureza. Eu ainda acho, assim, tecnicamente falando, o ideal era que fosse cargo mesmo, né? Tal como a gente sugeriu no primeiro projeto que foi encaminhado, criava um cargo efetivo e enquanto não tivesse ninguém aprovado em concurso, você faria contratações temporárias, aí tantas quantas forem necessárias, né? Só que no agora... Eu falo assim, o que seria de acordo com a Constituição... O que estava tecnicamente correto, de acordo com a Constituição, seria aquilo lá. Mas, do jeito que veio agora também, não ficou tão confuso igual estava, porque a lei, o mesmo parágrafo falava duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, isso agora não está acontecendo mais. Então, aí... Boa noite a todos e até então, não querendo defender a vereadora Itagina, e muito menos quem é contra esse projeto, peço desculpa ao doutor Fernando, contra a forma que ele está sendo colocado em votação, e vai ser colocado, né, doutor Leonardo? Infelizmente, vai continuar sempre assim, porque o concurso está sendo prometido para a cidade de Campos Altos desde o ano passado. Não sei se o senhor presidente das comissões ou o senhor presidente atual nosso aqui tem alguma resposta, não para dar para mim, mas sim para a população, que está tão ansiosa esperando, né, para estar fazendo esse concurso. E eu falo que o melhor concurso, vereador Itagina, já nasce com a pessoa, é a boa vontade e o caráter. E eu conheço muitas pessoas que têm tudo isso e realmente podia ser contratado assim, para fazer um bom trabalho. Porque eu estou cansada de deparar já com pessoas incompetentes para atender a população. Então fica definido assim, doutor, você faz o que tiver que ser feito no projeto, a gente... Pode fazer em nome da Comissão de Assuntos Diversos de novo, né, igual foi feito outra vez? E assim, senhores vereadores, eu fui lá, eu só fui lá na prefeitura fazer reunião porque os senhores pediram, porque eu até, não, dependendo de mim, não iria, não. Eu acho também que é o seguinte, a gente tem que ter um bom diálogo com o Executivo, respeitar a opinião, né, de todo mundo. Agora, o projeto de lei chegou na Câmara, é direito da Câmara, do vereador, fazer emenda no que eles achar que deve. Se o vereador amanhã, sozinho, ele fala assim, não, eu quero fazer uma emenda aqui, quero fazer 50 emendas, ele tem direito. Né? Ele apresenta as emendas e põe em votação em plenário. Se aprovar, bem. Se o prefeito achar que não ficou bom, que ficou inconstitucional e ilegal, cabe a ele vetar, igual está na Constituição. Não tem como impedir a Câmara de fazer o trabalho dela. Né? Chegaram a um consenso. Em 20% dos pontos, não chegou a um consenso. Então, isso é normal
na área jurídica. Às vezes tem posicionamento, não tem como ser 100%. Mas igual o doutor Leandro falou, a essência do projeto está mantida. E eu acho difícil chegar num consenso assim 100%, porque nenhuma das partes vai abrir 100% de mão também. Naquele dia que fizeram a reunião ali, o doutor André renunciou a alguns pontos, o doutor Leonardo renunciou a alguns pontos, e chegaram a esse projeto atual, essa minuta atual. Agora, também não dá para exigir uma perfeição, assim, tudo. Dá para a gente fazer as emendas, lógico, mas a gente tem que ter questão democrática, né, de você respeitar lá o que é a vontade do Poder Executivo e tem a nossa do Poder Legislativo. Agora, assim, esse projeto ele teve uma tramitação diferente pelo seguinte, foi uma situação complicada porque o projeto foi mandado para a Câmara. Por que virou essa bagunça? Porque foi mandado para a Câmara com um pedido de urgência. Então, atendendo a solicitação, nós fizemos... A primeira alteração que tinha que ser sido feita num projeto, ela não poderia ser de autoria da Câmara, que era a questão dos vencimentos, que estavam vinculados ao vencimento do prefeito. Não sei se os senhores lembram, né? Quando eu constatei aquilo, eu já falei assim, olha, isso aqui não pode passar em constitucional e a Câmara não pode emendar, porque você vai falar sobre o valor do vencimento, então, nós não podemos calcular nem nada, nem acima nem abaixo, porque nós não podemos retroagir e diminuir vencimento do servidor público e nem dar aumento, porque é servidor do Executivo. Aí foi para lá e eles mandaram um substitutivo, foi a primeira alteração que teve. Com esse substitutivo na mão, nós começamos a trabalhar em caráter de urgência, porque eles pediram urgência. Então, nós fizemos aquelas emendas, votou tudo num dia, e a programação de fazer aquela votação em 2 turnos, que acabou ocorrendo só o primeiro turno e depois pediu para tirar de pauta. Quer dizer, não deveria ter sido assim que o projeto tramitou. Se não tivesse tanta urgência, igual quase tudo que está vindo na prefeitura, infelizmente está vindo em urgência, a gente teria tido tempo de votar as emendas numa semana e talvez um primeiro turno na primeira semana, ou talvez até poderia votar as emendas numa semana e votar o primeiro turno na outra e o segundo turno na outra, porque aí daria mais tempo até para eles poder analisar isso lá, né? Porque esses dispositivos, por exemplo, que não ficasse, que eles achassem que não ficou bem, era só eles vetar lá depois, e futuramente o que ficou faltando, mandaria um novo projeto alterando a lei já editada. Mas, infelizmente, não deu para fazer muito certinho não, por causa desses empecilhos, mas nós vamos tentar sanar isso aí e deixar pronto para a próxima semana. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos requerimentos 9, 10 e 12, apresentados pelo vereador 11 e 12, apresentados pelo vereador Everaldo de Campos e pelo vereador Luciano Haroldo Ribeiro Alves. Passo a palavra ao vereador Luciano Haroldo Alves para comentar o seu requerimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, população presente. Ouvintes da Rádio Expressa. Pessoal da internet. Desculpa a voz aí, presidente, que eu estou meio resfriado hoje. Você quer comento do requerimento ou quer que eu leio o requerimento? O requerimento é a respeito da limpeza e uma possível revitalização da Praça São Sebastião. É uma questão assim já levantada não só por mim, mas demais vereadores, que é praticamente hoje a única praça da cidade, né? E a Igreja São Sebastião está em reforma. E a gente queria muito que o prefeito desse uma manutenção boa nessa praça, porque além de ser a praça bonita da cidade, é a questão de segurança. Os meliantes estão escondendo à noite lá, a polícia, nem mesmo a polícia passando com a viatura, consegue ver os meliantes, que os meliantes pulam atrás daqueles pingos de ouro e o pessoal não vê, então está muito perigoso. Então eu queria saber com o Paulo se tem alguma previsão de limpeza, conservação e uma possível revitalização. Até mesmo a sugestão que eu tinha dado para ele, para ver se a gente conseguia mudar aquelas lâmpadas para lâmpada de LED, para tornar-se uma praça mais clara. Então é somente isso, senhor presidente. Obrigado. O requerimento 10, eu estou solicitando aqui o prefeito para encaminhar esta casa os projetos de lei com os planos de carreira do servidor executivo municipal, porque até hoje, doutor, nós não temos resposta disso, né? Então, para a gente
pra gente, pro prefeito dar uma posição pra gente aqui. O pessoal, o povo tá cobrando a gente. A gente tem que. Ele precisa elaborar esse projeto. Senão como é que vai fazer? Né? Então, estou enviando esse requerimento. Assim. Até registrar, em 2016, final do ano de 2016, faltavam uns 4 meses para acabar o ano, chegaram todos de uma vez aqui, e era um chumaço de projeto. Eu sou servidor, na época até a gente conversou com o Flavinho, falou, nós vamos correr aqui, vamos ver se a gente vota. Mas estava tão complicado aqui do rodapé de Nova Serrana, que eles falaram, nós vamos devolver isso aqui e vota na próxima legislatura. Aí depois não chegou a vir mais, mas pelo que o Paulo falou, o plano dele é seguir agora com o da assistência social, e logo em seguida ver o da saúde, o da administração e o da educação. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas vai demorar muito, acaba o ano, né, doutor? Acaba o mandato, acaba o ano, então a gente precisa pressa nisso aí. Com certeza. Tá? Eu lembro que ele estava totalmente fora da realidade. Tipo assim, tinha umas tabelas lá que não batiam os valores, umas coisas. Por exemplo, da educação, o atual era melhor do que o novo que se propunha, só que não estava sendo cumprido. Acho que, não sei se o da administração também estava nessa situação, eu sei que era uma coisa assim, mais ou menos. E nesse da educação tem que ter um cuidado especial, que tem essa fonte do Fundeb, quando for arrumar era bom já incluir, né, ver se paga aquele piso dos professores, para poder não sobrar tanto recurso, porque o certo mesmo é gastar na educação. Né, se está tendo sobra, porque às vezes não está sendo gasto assim adequadamente. Então, quando chegar, a gente tem que bater bastante nessa tecla, tem que fazer um estudo orçamentário mesmo, do que é o valor, o que é a média anual e colocar realmente para os profissionais. O que acontece? Vai pagando mês a mês, não precisa dividir no final do ano. Porque esse ano, por exemplo, com o Romeu Zema regularizando os repasses, eu acredito, né, não posso dar certeza, só o prefeito pode dizer, mas tudo indica que vai sobrar dinheiro do Fundeb, né, com o acerto do ano passado e com a sobra desse ano. E aí, novamente, nós vamos, né, lutar para dividir é importante, mas se tivesse já incrementado no plano de carreira dos profissionais, é o ideal. R$ 70.000. Eu falo para ele, e não tem receio de falar, a qualidade desse projeto aí, do meu ponto de vista, é duvidosa, altamente duvidosa. Isso aí, se pegar, eu tenho certeza absoluta que aqui na prefeitura a gente tem um corpo jurídico incluído com a Câmara. Se a gente sentar 10, 20 horas que seja, a gente faz o projeto 1000 vezes melhor. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Fora tem que fazer licitação, tem que demorar com isso aí, e depois qual que é o pós-venda, vamos dizer assim, o apoio que você tem. Porque você precisa, né? Não tem como você fazer um negócio, você tem que ser fora da realidade. O cara faz, não sei se é Patos de Minas, faz um negócio lá em Patos de Minas para os funcionários daqui. Isso aí tem que ter um diálogo, tem que ter a participação dos próprios funcionários, perguntar se eles querem, se é bom, se não é, se está justo, se não está. Os valores de projeto muito claros. De outro município, né? Então, uma vergonha. O outro requerimento, pessoal, é relação aos nomes de ruas, placas do bairro Rosário Fernandes e do Campos Verde. Não tem uma placa. A gente está cansado de mandar ofício para ele, não tem resposta nenhuma. Então, um bairro novo, sem placa, sem sinalização, sem nada. Verinho, vou dar uma sugestão. Eu até estava pesquisando esse final de semana, uma cidade que estava com todas as dificuldades financeiras, sempre faltam umas plaquinhas para botar em rua. Sabe o que eles estão fazendo?
pega a latinha de tinta, pinta os postes com o nome da rua. Não fica assim, muito lindo não, Vai mas ter que ser resolve. feito, né? E outra da rotatória aqui também da rua Tiradentes ali com o cruzamento da rua João Soares Souza, que ele dá um perigo, gente. Faz uma rotatória, coisa à toa, né? A gente também precisa, manda ofício para ele, mas não adianta. Então, vamos através de requerimento. Se não cumprir com a data de resposta, a gente vai entrar com ação contra ele. Até então, aproveitando o seu presidente, que perguntar para o nosso jurídico, qual que foi a resposta que ele deu na semana passada sobre aquele requerimento mal respondido dele, quer dizer, totalmente errado. É do balanço financeiro, né? Aquele lá, Cleia, nós precisamos de pedir a ajuda do G para averiguar uma situação lá. Eles informaram o seguinte: teve uma alteração esse ano especificamente do Tribunal de Contas. Então, esse balanço financeiro que tinha que estar pronto até final de março, eles adiaram o prazo até abril. Então, eles ainda não tinham um documento prontinho igual a gente queria, mas eles tinham alguns relatórios financeiros picados, mas com a mesma informação. Aí eles mandaram para a gente, e assim que tiver pronto, entregar para o Tribunal de Contas, eles vão encaminhar para a gente também. Aí eu falei assim, já que é uma situação excepcional, mas vamos aguardar aí até dia 30, se não vier, a gente... Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião.